Meus amados irmãos, milagre é a intervenção de Deus em nossa vida, suprindo uma necessidade, em qualquer que seja a área, que estejamos necessitando, que estejamos precisando. Deus pode operar o milagre na nossa vida matrimonial, Deus pode operar um milagre na vida dos nossos filhos, na nossa família, no nosso relacionamento familiar. Deus pode operar um milagre na nossa vida profissional, abrindo uma porta de emprego, nos dando oportunidades para termos o nosso próprio negócio. Deus pode agir, inclusive, na nossa vida financeira. Deus pode operar um milagre em qualquer área da nossa vida. Deus pode operar um milagre na nossa vida pessoal, no nosso modo de viver, no nosso estilo de vida, nos nossos valores, na nossa mente, no nosso coração. Deus pode operar um milagre de proteção. Quantos acreditam que Deus já te livrou da morte? Tem alguém aqui que já acredita que Deus já te livrou? Isso já é um milagre. Estarmos vivos já é um milagre. Deus tem operado seus milagres no nosso dia a dia. Às vezes a vida ela acaba se tornando tão comum, as coisas acabam se tornando tão normais, que nós passamos ou deixamos de dar o devido valor que ela merece, ou que as coisas merecem. Podemos enxergar o amanhecer, o sol nascendo, podemos viver mais um pôr do sol, podemos estar aqui nesta noite celebrando. Tudo isso já é motivo para engrandecermos a Deus. Não deixa de ser um milagre. Alguns meses atrás, um amigo nosso, pastor Cleison, pregou aqui na igreja. Ele pediu para todos ficarem de pé, e ele dizia o seguinte: para mim, o que você fez já é um grande milagre, porque ele é um cadeirante, ele não pode se erguer, ele não pode ficar de pé. Mas milagres, queridos, é justamente isso, esse suprimento de uma necessidade que temos, de uma forma sobrenatural da parte de Deus. A mulher do fluxo de sangue creu que se ela tocasse em Jesus ou nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela recebeu aquele milagre. Bartimeu recebeu o milagre da cura da sua visão, dos seus olhos, ele tornou a enxergar. Tantos outros no passado, tantos aqui no presente e muitos no futuro receberão milagres de Deus. Mas a grande questão é: e eu e você? Cremos em milagres? Estamos prontos para receber milagres de Deus? O que é um milagre de Deus? Quando a gente vai olhar a vida de Naamã, a Bíblia apresenta Naamã no versículo 1, dizendo assim: um homem de grande honra, um homem que é guerreiro, um homem que tem um status grandioso na Síria, no seu país. Ele é chefe do comandante do exército da Síria, ele é o supremo comandante do exército da Síria. Homem de muita honra, homem de muito prestígio, um vencedor diante das guerras. Mas a Bíblia, ela cita algo interessante, ela coloca um porém. Naamã é tudo isso? Sim, Naamã é tudo isso. Ele é comandante do exército do rei da Síria, grande homem diante do rei, de muito prestígio. Por ele, o Senhor Deus, nosso Deus, deu vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém leproso. Você sabe que esse porém, ele existe na vida da maioria das pessoas, talvez até de todas. Porém, é alguém abençoado, é alguém feliz, é alguém próspero, é alguém que entende e se relaciona bem com outras pessoas, é um ótimo amigo, é um grande empresário, é um grande trabalhador, é uma pessoa de grande influência, é uma pessoa que tem um grande cargo na sociedade, porém, lhe falta algo. Porém, lhe falta isso. Porém, lhe falta aquilo. Porém, ele tem uma necessidade muito grande nessa área da sua vida. É essa falta, preste atenção, é essa falta que às vezes nós nos acostumamos a viver com ela, que Deus deseja retirar da nossa vida, essa falta, suprindo essa nossa necessidade.
um herói de guerra, porém leproso, mas que Deus o curou da lepra. Feliz, porém tem esse problema, mas que Deus o curou desse problema. Ai, uma pessoa muito bem casada, porém tem esse problema. Deus vai transformar, Deus vai curar, Deus vai cuidar, Deus vai zelar, Deus vai proteger, Deus vai livrar. Nós vivemos com estes poréns na nossa vida. Porém, eu estou aqui nesta noite para dizer a você que Deus está pronto para suprir a tua necessidade, para retirar esses poréns da sua vida e te fazer viver um milagre nesta noite. Da mesma forma que Naamã viveu um grande milagre na vida dele, eu e você também precisamos abrir o nosso coração para viver esse milagre de Deus. Mas pastor, como é que eu posso viver esse milagre de Deus? Primeiro, esteja atento, perceba, conheça quem é o teu Deus, quem é o Senhor. A Bíblia diz que Naamã era herói de guerra, porque pelas mãos do Senhor, Naamã, olha só, pelas mãos de Deus, Naamã conquistou muitas vitórias para a Síria. A Síria não é Israel, a Síria é uma outra nação, é um outro país. O Senhor Deus é conhecido como Deus de Israel. A Síria era inimiga, mas Deus deu vitória para a Síria em muitas batalhas. Fez de Naamã um homem de guerra vencedor. Naamã era aquele grande comandante que quando ele colocava a sua farda, todos o respeitavam. Ele era vencedor, ele era habilidoso, mas quando ele tirava a sua farda, ele era um homem leproso. Ele tinha falhas, ele tinha necessidades, mas Deus havia feito de Naamã um comandante vencedor. Porém Naamã não conhecia Deus. Para você ver como Deus te abençoava, mesmo antes de você conhecê-lo, porque Deus abençoa a todos sobre a terra, a todos, até que, olha o que aconteceu. Síria invadiu Israel, conquistou, venceu uma guerra e trouxe para o território da Síria, dentre alguns exilados, alguns escravos, uma moça que foi trabalhar na casa de Naamã, uma serva de Deus lá em Israel, que veio para a Síria como escrava e, pasmem, continuou sendo serva de Deus. Ela era serva de Deus lá com a família dela em Israel. Foram vencidos numa batalha, foi tirada da sua família, foi trazida para uma terra estranha e distante para ser escrava e continuou sendo serva de Deus. Até que quando ela soube do problema de Naamã, da enfermidade de Naamã, ela disse para a esposa de Naamã: minha senhora, se o meu senhor aqui conhecesse o Deus de Israel e fosse lá com o profeta, o nosso Deus curaria ele. A mulher falou para o marido, o Naamã correu com o rei dele e disse: meu rei, o senhor sabe que eu tenho uma necessidade, eu tenho uma enfermidade, eu preciso ser curado. A escrava que trabalha em casa disse que lá em Israel tem um profeta que serve ao Deus de Israel, e este Deus de Israel pode me curar, ele tem poder para me curar. O rei da Síria disse assim: pois vá a Israel agora, vou mandar uma carta para você levar para o rei de Israel. Ele escreveu a carta e levou para Israel, entregou nas mãos do rei de Israel. Quando o rei de Israel pegou aquela carta, estava assim: ó rei de Israel, aqui é o rei da Síria falando, estou mandando o meu comandante, herói de guerra, de muito prestígio na nossa terra. Você já ouviu falar das vitórias que ele conquistou para a nossa cidade? Agora, se ele tem uma enfermidade, eu estou mandando ele aí para vocês curarem ele. Sabe o que aconteceu? O rei de Israel rasgou as suas vestes e disse: acaso eu sou Deus para dar a vida e tirar a vida, para curar alguém de alguma enfermidade? Eu não sou Deus. Esse rei da Síria está querendo um motivo para entrar no nosso território e acabar com a gente. Isso é uma cilada. Até que correram e contaram para Eliseu, o profeta. Aí o profeta mandou dizer para o rei: rei, por que o senhor rasgou suas vestes? Aqui em Israel tem profeta,
E aqui em Israel, Deus opera. E esse homem vai saber como é o poder de Deus. Manda que ele venha até aqui. Irmão, sabe por que Naamã, ele não obteve resultado nessa primeira investida dele? Porque ele errou. Ele errou como? Ele foi ao rei, ao invés de ir à casa do profeta, ao invés de buscar o Senhor. Porque quem busca o favor do rei está buscando o favor de homens, mas quem busca o favor do profeta está buscando o favor de Deus. Nós temos duas opções: ou buscamos o favor dos homens, ou buscamos o favor de Deus. Ou vamos colocar a nossa confiança naquilo que as outras pessoas mortais podem fazer por nós, ou vamos colocar a nossa confiança naquele que criou os céus e a terra pode fazer por nós. Nós precisamos escolher. Até que falaram para Naamã: vá até a casa do profeta. Quando ele chegou na casa do profeta, ele bateu na porta. O profeta Eliseu já sabia quem era, ele já estava esperando. Sabe o que ele fez? Ficou como estava lá dentro. Chamou o seu servo, seu discípulo, e disse: Geazi, meu filho, atenda a porta. É o comandante do exército da Síria, Naamã, herói de guerra. Ele precisa de um milagre de Deus, que Deus venha intervir na vida dele. Ele tem uma necessidade. Diga para ele ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. Geazi olhou para o profeta e disse: sim, meu senhor. E foi, abriu a porta. Naamã deve ter dito, ele deve ter chegado, com toda aquela pose, e disse: eu sou o comandante do exército da Síria, vim falar com o profeta. O Geazi disse: é, comandante, o meu profeta mandou dizer para o senhor ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes, o senhor vai ser curado. Naamã ficou indignado. Quem este homem pensa que é? Eu sou o comandante do exército da Síria, herói de guerra, de muito prestígio. Vim aqui na casa dele, ele nem vem me receber. Mandou eu ir mergulhar nas águas barrentas do Jordão, eu vou me sujar todinho lá. Acaso em Damasco não tem rios maravilhosos que eu poderia ir mergulhar neles? Mas me manda justamente no Jordão. Esse homem quer me humilhar, eu na minha posição. Naamã aprendeu mais uma lição. Não é a nossa posição social que vai chamar a atenção de Deus. Não é o quão grandes somos nesta terra que chama a atenção de Deus. É o quanto nós nos humilhamos nos seus pés. É o quanto nós vivemos a humildade, o reconhecimento de que não somos nada sem Deus, que chama a atenção dele. Naamã ficou indignado. Nunca ninguém me tratou com tanto desprezo como este profeta. Mandou mergulhar nas águas do Jordão. São águas barrentas. Sabe o que ele fez? Foi embora. Pegou o caminho de volta para a Síria. Quando eles estavam saindo, um ajudante dele olha para ele e diz assim: meu senhor, se o profeta tivesse lhe pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? É só mergulhar, é um mergulho. Mas essas águas, como que elas podem me curar? Não sei, mas ele mandou, só obedeça. Até que ele disse: eu já estou aqui mesmo, já estou suado da viagem, já estou cansado, já vim quase 400 quilômetros de distância, a cavalo. O jeito é ir lá e mergulhar. Irmãos, Naamã foi, tirou as suas vestes para mergulhar, revelando a toda a sua comitiva quem ele era de verdade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente esconde quem a gente é atrás de uma capa, atrás de uma roupa. A aparência é de um grande herói, forte, vencedor, que não tem medo, não tem problemas, não tem dificuldades. Mas quando Naamã tirou as vestes dele, ele revelou que na verdade ele era um ser humano como outro qualquer, que tinha necessidades, que tinha limitações. E é isso que Deus ele quer de nós, que nós venhamos reconhecer que somos iguais a todos, que somos seres humanos com limitações, com fraquezas.
E é essa medida que nós vamos revelar a Deus, que nós vamos colocar diante de Deus com muita humildade, tratando a todos de maneira igual e dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Lembra da mulher do fluxo de sangue que eu falei aqui, que ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada? Jesus perguntou: quem tirou o poder de mim? Quem me tocou? Porque eu senti que saiu um poder. Os discípulos disseram: todos estão te tocando. E ele disse: não, mas teve um toque diferente. A grande questão é de que maneira a gente está tocando o coração de Jesus, de que maneira a gente está se relacionando com Jesus, de que maneira nós estamos nos comportando diante de Jesus. A mulher disse para Jesus: fui eu. E contou o que tinha acontecido. Eu criei, porque há 12 anos eu sofro desta enfermidade, já gastei tudo que eu tenho com os médicos, toda a ciência que existe nesse tempo, eu já gastei tudo, nada teve retorno, e eu criei que se tocasse nas tuas vestes eu seria curada, e ela foi curada imediatamente. Por quê, irmão? Atitude, fé, reconhecimento, humildade. Ela se despiu de toda a vaidade, de toda e qualquer vaidade, porque a vaidade não nos aproxima de Deus, ela nos afasta. A soberba precede a ruína. Alguém que se acha muito, chega à presença de Deus, vai querer disputar com Deus o governo, a atenção. É por isso que João Batista, ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. João Batista nos ensinou o princípio da verdadeira humildade diante de Deus. Não querer dividir atenção, não querer dividir poder, não querer dividir governo na nossa vida. Por isso que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, é se despedir de toda e qualquer vaidade. Ele é Senhor, eu sou servo. Quem é você? Grande empresário. Você não é um grande empresário, você é servo do Senhor. Teu ministério está nesta empresa para fazer o reino de Deus crescer. Quem é você? Um grande funcionário público. Não, você é um missionário, você é um humilde servo do Senhor, que está ali a serviço do reino de Deus, para dar testemunho da glória de Deus. Essa é a humildade. Naamã precisou aprender isso. Quando ele desceu, quando ele se despiu e ele mergulhou. Sabe uma outra coisa que Naamã aprendeu? O princípio da obediência. Quantas vezes o profeta disse para Naamã mergulhar? 7. E Naamã então se despiu e mergulhou. A primeira vez, quando ele levantou, ele estava como? Molhado com as águas barrentas. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, cada vez mais cheio de barro. Ele olhava e dizia: nada aconteceu. Mas talvez ali ele tivesse lembrado. Ele disse 7. O profeta mandou dizer 7. E quando ele mergulhou a 7ª vez e retornou, a sua carne já não tinha mais nenhuma doença. A Bíblia diz que a sua pele estava como a pele, a sua carne estava como a carne de uma criança, novinha, em folha, nova, completamente restaurado e completamente curado. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra profetizada, proclamada, determinada por Deus através do profeta. Meus amados irmãos, a obediência à palavra de Deus é que vai nos levar a viver o sobrenatural. Não são os nossos títulos, não é o nosso prestígio, não é o nosso conhecimento, não são os nossos relacionamentos com outras pessoas, até com pessoas mais importantes, não. O que vai nos levar a viver o milagre de Deus é a fé e a obediência à palavra de Deus, crer em Deus. Agora você quer ver algo interessante, mais um milagre na vida de Naamã? Porque assim, este foi um grande milagre. Sim, foi, mas tem um outro milagre maior ainda. Qual, pastor? Pegue na sua Bíblia aí, versículo 15. Versículo 15. 2 Reis 5,15. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler o 14 para você pegar o que nós lemos. O 14 diz assim: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus,
e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Versículo 15. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e agora Eliseu o recebeu. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora eu reconheço que em toda a terra, nem mesmo na Síria, há Deus como em Israel. O Deus de Israel que está aqui, o Deus de Israel que é o Deus da sua vida, que enviou seu único filho para morrer por você e para te dar a esperança da vida eterna. Em toda a terra não há Deus, somente em Israel. Em toda a terra não há Deus como o teu Deus, como o nosso Deus.